Vamos então começar aqui, meus irmãos, para discorrermos sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. Vamos falar aqui sobre esta passagem bíblica. E a verdade prática da nossa aula é a seguinte: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para os seus filhos. Quando nós vemos Deus concedendo a Salomão sabedoria de uma forma livre, Deus se agradando do pedido de Salomão, a gente aprende que esta é a vontade de Deus para os seus filhos e para as suas filhas, que eles cresçam em sabedoria, que eles busquem a sabedoria. Quando Deus vê alguém se esforçando neste intento, eu quero mais da sabedoria de Deus, saber agir, saber lidar, saber proceder, o certo e o errado, eu quero conhecer. Quando Deus vê isso, Deus se agrada. Então este exemplo bíblico, esta passagem nos mostra o agrado de Deus concedendo a Salomão. Deus ficou maravilhado com o pedido de Salomão. A gente vai ver isso. Deus ficou maravilhado, ficou feliz demais quando viu Salomão pedindo sabedoria. E que esse sentimento esteja também no nosso coração. Deus, eu preciso, tenho muitas necessidades, mas eu quero ter sabedoria. Eu quero saber agir, quero saber entrar, quero saber sair, quero saber proceder corretamente. Pela história nós aprendemos que Davi, que é pai de Salomão, que antecedeu no trono a Salomão, Davi quis fazer uma casa a Deus. Ele olhou para as suas riquezas, seu palácio, e começou a se condoer disso, como quem diz: eu tenho casa e Deus não tem casa, eu estou bem e Deus não está bem. Então ele intentou construir uma casa a Deus, mas Deus lhe barrou, dizendo que Davi não estava habilitado para a construção do templo. E a causa que Deus trouxe é que Davi era um homem sanguinário, um homem que nas suas mãos tinha sangue, guerreou demais, matou muita gente, então não poderia ser usado na construção do templo, para edificar o templo ao Senhor. Mas o desejo era bom. E quem vai ser usado na Bíblia para esta importante tarefa vai ser o Salomão. E uma coisa interessante é que Salomão significa o contrário do que Davi era. Davi era um homem cheio de sangue nas mãos, um homem de guerras, um homem violento, e Deus diz: por isso tu não vai fazer. E o Salomão significa justamente paz ou pacífico. Então os pregadoras aí das notas de rodapé, né? Há uma ligação aí, há um porquê, caso de Deus, guerra, paz. Dá para a gente puxar esse fiapo aí, trazer uma preciosa lição. Salomão, ele vai assumir o reinado que já estava estabelecido com Davi. Davi teve inúmeras vitórias e Deus era com ele, ainda que este tenha pecado, ele se arrependeu, Deus lhe restaurou. E a gente vê em Davi um coração muito puro, muito sincero. Quando estava em erro, Davi sempre tinha ali uma inclinação a se arrepender, a se humilhar. Ele sempre entendia: errado sou eu, Deus é certo. Deus está com a razão, eu estou sem ela. Isto é algo que agrada a Deus. Então, ainda que o pecado de Davi foi muito grande, Deus lhe restaurou e fez dele um grande homem na história por causa deste sentimento. Salomão então vai já usufruir desta glória, o reino estabelecido, e vai ainda mais se fortalecer, ainda mais prosperar. Nós podemos dizer que Israel, como nação, atingiu o seu apogeu, o seu momento maior, de maior glória, de maior status, de maior estabilidade no reinado de Salomão. Foi justamente no reinado de Salomão que Israel ficou por cima
da carne seca na história. Foi o período mais abundante de Israel. Então é algo também a ser destacado, né? Em um reino de justiça, um reino de sabedoria, as coisas são estabelecidas e firmadas e chegam a uma maior glória. Deus está nesse negócio. Porém, Salomão, a Bíblia vai nos mostrar que ele acabou, como todos nós não estamos livres, ele acabou ainda que sendo queridinho de Deus, sendo instruído pelo seu pai Davi, tendo tudo para dar certo. Salomão acabou dando errado. Com o passar dos anos, ele acabou se perdendo ali, caiu na idolatria, interesses pessoais, conchavos políticos. Ele acabou se metendo em coisa que não era para ele se meter. Isso acabou estragando a Davi, ou melhor, Salomão. Essas alianças que ele fez com os demais povos, outras nações, buscando a paz, acabou estragando a Salomão e manchando a sua história na Bíblia. Manchando a sua história na Bíblia. Que este não seja o nosso caso. Tem muitas pessoas que têm um projeto de Deus na sua vida. Há algo tremendo da parte de Deus na vida dessa pessoa. Deus escolheu, né? Deus tem uma obra linda, mas essa pessoa, ela é um tanto quanto imprudente. E ela começa a se relacionar com quem não é para se relacionar e acaba se perdendo, e o que é de Deus acaba sendo abafado. Então que isso sirva de lição. Estamos aprendendo com Salomão, um grande homem de Deus, tinha tudo para dar certo, tudo, a família, estabilidade, Deus era com ele, começou muito bem, mas por causa destas alianças ele se perdeu. Apenas como nota, eu creio na salvação de Salomão. Tem quem não creia, tem quem fale que Salomão nunca mais voltou para Deus. Mas quando a gente lê o livro de Eclesiastes, que é o livro onde Salomão já é velho, ele escreveu 3 livros: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Cantares ele escreveu na sua juventude, né? Então a gente vê ali um relato do seu amor, né? Com a sua esposa ali, uns relatos muito usados em cursos de casais, para falar do relacionamento conjugal. Aí Provérbios é a sua idade média, ele já é um homem maduro, então já está ali esboçando sabedoria. E Eclesiastes ele é velho, e o final do livro de Eclesiastes tem um registro muito lindo, em que ele diz que sobre tudo o que se deve fazer, pensar, o foco do homem deve ser temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então no final da sua vida ele traz este versículo inspirado por Deus. Isso para mim é suficiente para que eu entenda que Salomão, não sei quando, não sei como, mas ele se arrependeu e voltou para Deus. Ainda que tenha caído na idolatria, caído no harém, teve mil mulheres, né? Imagina, 700 esposas, se não me falha a memória, e 300 concubinas, ou o contrário. Mas ao todo foram 1000 mulheres que Salomão teve. Adorou outros deuses, se corrompeu com os deuses das suas esposas, porque elas tentaram introduzir em Israel a sua idolatria, e ele foi indo no amor, só love, e acabou se perdendo aí com Deus, com a fé, com a espiritualidade. Mas em algum dado momento da história ele se arrependeu. Assim eu creio, assim eu acredito. Então vamos começar aqui. Primeiro tópico, nós vamos falar sobre essa sabedoria de Salomão, tecendo comentários bem prudentes, porque isso aqui é um debate, o que é essa sabedoria, como pode ter sabedoria e cair,
A gente vai aqui amadurecer um pouco o entendimento sobre a sabedoria. Vamos falar um pouco sobre a consolidação do poder, já demos uma pincelada sobre isso, e a construção do templo. Então vamos aqui, a virtude de Salomão. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis capítulo 3 e ache aí o versículo de número 11. Nós vamos ver esses versículos do 11 até o 14, para nós detectarmos aqui que antes de receber a sabedoria, o Salomão já tinha uma certa sabedoria, que é um dado interessante, já tinha uma certa sabedoria, e a sabedoria se expressa no seu pedido. Você fala para alguém que não tem sabedoria, o que tu quer? Alguém que não tem sabedoria vai pedir coisas absurdas. Mas quando ele pede sabedoria, ele mostra que já tem um pouco de sabedoria. Ele mostra que já tem virtude. Vamos ler aqui? Então olha que lindo isso aqui, meus irmãos. Olha que extraordinário. Então se o Salomão ele fosse alguém vingativo, alguém com o coração cheio de fel, cheio de amargura, cheio de rancor, ele pediria a morte dos seus inimigos. Imagine um contexto em que o seu pai vem de guerras, vem de muitas batalhas, e ele assume, a maioria, irmão Manuel, tem uma revista que é sua aqui, aí, ó, glória a Deus, olha que eu lhe vi aí. Então imagine um contexto de guerra, assume o filho de Davi ao trono, eu vou me vingar de quem fez mal para o meu pai, fez mal para a minha família, fez mal para mim. Então, agora Salomão está diante de Deus, mediante um sacrifício que ele faz a Deus. Deus lhe faz uma pergunta que todos nós queríamos ouvir: o que queres que eu te faça? O cego Bartimeu ouviu no Novo Testamento, e o Salomão está ouvindo aqui no Antigo Testamento. O que tu queres? Eu me agradei tanto de ti, que eu vou te dar alguma coisa, eu vou te ajudar nessa empreitada, eu me agradei da tua vida, o que tu queres? Aí tu imagina tu ter ao teu alcance a morte dos inimigos, riqueza, glória, fama, tu ter tudo isso que enche os olhos de uma pessoa que tem um coração nesta terra. Aí o Salomão pede sabedoria, irmãos. Eu quero sabedoria para poder guiar o teu povo, julgar o teu povo corretamente, fazer o que é certo. Então ele estava pedindo algo que não era propriamente para si, mas era para que ele pudesse servir ao povo que era de Deus. E é isso que agradou a Deus. Deus olhou o sentimento do Salomão. Não era algo pessoal, eu quero sabedoria porque eu quero ser sábio e visto como um sábio. Não, eu quero sabedoria para poder servir ao teu povo, ajudar ao teu povo, contribuir ao teu povo. E Deus se agradou demais disso. E aqui então no texto que lemos, juntamente com o servo de Deus, Deus disse que ia dar tanto um quanto o outro. Vou te dar sabedoria, e também o que tu não pediu eu vou te dar. Te dar fama, vou te dar glória, vou te dar riquezas, e vou te dar paz diante dos teus inimigos. Olha que lindo isso. É bom ter paz diante dos inimigos? É bom. A fama é ruim? Não é ruim. Glória, riquezas? Não é ruim. Mas ele priorizou a sabedoria. Aí Deus deu tanto um quanto as demais coisas. Parece que nós estamos diante de Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se nós estamos diante disso, a gente vê que o nosso Deus trabalha assim. E tudo é aqui dentro, ó. Tudo é aqui dentro, lá no coração. O sentimento, o desejo. Deus aqui concedeu, e pode também conceder a cada um de nós nesta manhã. Deus vai olhar a minha e a tua oração e vai ver o sentimento. É para si próprio? É para o seu nome?
ou esse pedido tem um sentimento pelos outros, isso vai determinar a resposta de Deus. Vai determinar a resposta de Deus. Se Deus vê um sentimento humilde, como encontrou na vida de Salomão, que ainda não tinha recebido a sabedoria que a gente exalta, que esteve na vida de Salomão, ele ainda não recebeu aquela capacitação, mas já era alguém que queria, que valorizava. Eu vejo aqui que as grandezas de Deus, elas vêm como uma resposta de pequenas atitudes humanas. Você está aqui priorizando o entendimento, você está aqui priorizando a sabedoria, você está aqui priorizando uma estrutura com Deus. Isso aqui para muitos não tem muito valor. Aqui é estar lá sentado, né? Mas o sentimento de querer aprender para ser melhor, para pregar melhor, para ser um melhor crente, para contribuir mais com o reino, isso agrada a Deus. E somado a esse sentimento, vem muitas bênçãos agarradas também. Quem não entende isso, não usufrui, não prova, não experimenta. Quem entende isso, vive coisas extraordinárias da parte de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ao pedir sabedoria, agora ainda no capítulo 3, Salomão demonstrou também humildade. Primeiro nós vimos uma virtude, já tinha um pouquinho de sabedoria, depois foi grande, mas já tinha um desejo por aquilo, né? Ninguém vai ser um grande erudito, pregador, cantor, seja o que for, se não houver primeiro um desejo, um sentimento, uma inclinação. As coisas não acontecem do nada. Não é acordou, não, existe um desejo, uma intenção, né? Que aqui foi demonstrada no pedido de Salomão. Então, quero sabedoria, depois se tornou um grande homem sábio. Tinha o desejo, tinha o sentimento, depois se tornou um grande homem sábio. E é assim que acontece. Deus trabalha de acordo com o desejo. Não levanta quem não quer ser levantado. Não faz na vida de quem não quer que Deus faça nada. Sabe, que não mostra desejo. Eu quero ser um grande pregador, nem lê a Bíblia. Eu quero ser uma grande cantora, adorar a Deus, contribuir, mas não ensaia, né? Não se aplica a melhorar, a crescer, a evoluir. Fica difícil, né? Você está esperando literalmente um milagre, e esse milagre não acontece. Esse milagre não acontece, porque Deus trabalha de acordo com o desejo e o sentimento do ser humano. Existe uma junção, uma harmonia. Vai que eu vou, sabe? Vamos junto, trabalhando junto, existe isso. No versículo de número 7, capítulo 3, vamos aqui ver esse lado humilde de Salomão. Ele assumiu o trono de todo Israel. É grandeza ou não é grandeza? Imagina, pode mandar matar, pode mandar ser exilado, pode excluir, pode fazer o que quiser. É rei, não é rei. Tem toda a autonomia, é coisa que todo mundo quer, né? Ser grande para poder mandar. É assim que se pensa, né? No mundo, assim que se pensa no mundo. Agora, em Deus, no seu reino, a gente até pode querer ser grande, mas querer ser grande para poder servir, ser pequeno. Jesus não condenou querer ser grande, mas ele disse assim, aqueles que querem ser grande, que seja servo de todos, que seja o menor, que se humilhe. Então, até você pode querer ser a pessoa mais, o nome, né? Mas com a intenção de poder servir a todos. Aí Deus aceita. Amém? Glória a Deus. Irmãos, estão entendendo? E o Salomão vai mostrar aqui que havia humildade no seu coração no versículo 7. Vamos ler o versículo 7? Quem achou aí? Capítulo 3 de 1 Reis. Eu não passo de um jovem, eu sou um menino. Isso é reconhecimento da sua própria incapacidade. É esse homem que vai ser grande. É esse homem que Deus vai exaltar. É esse homem que Deus colocou na posição mais alta de Israel. Dá para dar glória a Deus aí? Este homem que olha para si mesmo e não se vê digno de tal função. Se enxerga
merecedor. Alguns, quando chegam, eles se ufanam, né? Quando alguma grandeza chega à sua vida, eles aproveitam para se ensoberbecer e exaltar as suas próprias obras, como quem diz: se aqui eu cheguei foi porque eu fiz, eu tenho uma história, e Deus viu essa minha história e está me honrando pelas minhas obras da minha história, que vocês não sabem, que vocês não conhecem. Agora o Salomão não, Salomão é humilde. Eu cheguei aqui, mas eu não merecia chegar aqui. Eu estou aqui, mas eu não sou digno. Sou apenas um menino. Sou apenas um jovem. Eu sou muito pequeno. No versículo 8, ele diz assim, ó: teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A obra é grande e eu sou pequeno, mas sou um pequeno que quer sabedoria e quer fazer o que é certo e reconhece a sua incapacidade. É esse reinado que vai atingir o apogeu em Israel. Você aqui lembrando isso, né? O reinado deste homem que vai levar Israel ao seu apogeu, tanto em instabilidade financeira, instabilidade militar e também espiritual. Aqui Israel vai estar com a corda toda no reinado deste homem. Vai ser onde Israel vai atingir o pico mais alto da sua história. E se sentia incapaz, era humilde, queria sabedoria, queria fazer o que é certo. E Deus honrou. Louvado seja Deus por tudo isso. Que essas lições possam transformar nossa forma de pensar, nossa forma de agir. A sabedoria na prática de vida. Nós vimos a sabedoria, estudamos largamente isso no livro Educação Cristã. Ela é debatida em toda a Bíblia. Toda a Bíblia fala da busca pela sabedoria. Inclusive Salomão escreveu um provérbio só sobre a sabedoria. Ele fez ali uma espécie de história fictícia, onde a sabedoria clamava. Ele fez como a gente tem que fechar os olhos e imaginar, para poder entender. A sabedoria clama, mas ninguém ouve. Aí você tem que imaginar a sabedoria gritando, chamando: vem, aqui é o caminho da vida. Aqui tem prosperidade, estrutura, estabilidade. Vem, a sabedoria, chamando na madrugada. Os que de madrugada me buscam me acharão. Foi a sabedoria que disse. Está tudo lá no mesmo contexto. Salomão vai pintando essa imagem. E aí ele diz: e muitos não ouvem, não querem nem saber. Então a sabedoria chama: vem aprender. Vem que isso é bom para a tua alma, é bom para a tua vida. Aí os homens dizem: não tenho tempo, não dá. É lindo o provérbio que foi criado ali por Salomão. E a história se repete, geração em geração. As pessoas que desejam isso aqui, isso aqui é uma coisa que é mais demorada, sabe? Para aparecer é mais demorado. O processo é bem mais lento. É bem mais lento. Para chegar a uma glória, chegar a um status. E aí é que muitos não querem, porque o desejo de muitos é o status, é a glória, é aparecer. Então é o que dá mais, o que chama mais atenção, o que dá mais ibope é o que eu quero primeiro. Esse negócio de sentar, aprender, crescer, saber as bases doutrinárias, essa base, essa raiz que não aparece, eu não quero. Mas bem-aventurados são aqueles que dizem: eu quero. Só o tempo vai mostrar isso. Só o tempo vai revelar isso. Depois vai ter alguém dizendo para você: você hoje é uma pessoa madura, estabelecida, estabilizada emocionalmente, firme, convicta, sábia. Olha só o que Deus fez. Você buscou, né? Pois é, você podia buscar também. Poderia ter ido nesse barco também.
que é bênção para todo mundo. Tiago é um dos textos mais falados sobre sabedoria. E Tiago abre um leque, inspirado por Deus, a todas as pessoas. Abra aí a sua Bíblia, capítulo 1, versículo de número 5. Olha o leque que Tiago abre quanto à sabedoria para todas as pessoas. Eu não tenho sabedoria, o que mais tem é desculpa esfarrapada. O que mais tem é gente, eu não tenho, eu não sou, eu sou pobre, eu não estudei, eu não sei o que. São profissionais em levantar desculpas. Só que aqui, presente, eu acredito que tenha muitos irmãos que tinham tudo também para dar errado. Não tiveram uma família lhe apoiando, não tiveram pessoas lhe apoiando, não tiveram amigos lhe apoiando, mas decidiram fazer a diferença, decidiram se levantar. Então, quando eu vejo uma pessoa, mas eu não tenho, eu não sou, eu não fui, eu não fiz, sabe? Por que não foi? Por que não fez? Por que você não foi diferente? Por que você aceitou a palavra e o sistema que estava te rodeando? Por que você aceitou a imposição do ambiente que você foi criado? Por que você não rompeu e não fez a diferença? A culpa é sua. Você poderia sim ser diferente, mas você aceitou e não foi diferente. Aí você fica só em desculpa, só em desculpa, só em desculpa. Vamos ver aqui a questão da sabedoria. Quem achou? Capítulo 1, versículo 5, Tiago. Se algum, tem alguém? Algum? Tem vários. Tá bom, ele dá a todos. Dá a todos. Só que tem que pedir, tem que buscar. Então nós vemos que o alcance, a vontade de Deus, isso aqui é para todos. Todos. E a sabedoria na prática da vida, ela é muito importante. Porque nós viemos para a igreja e nós louvamos a Deus, nós glorificamos a Deus, muitas das vezes até inconscientemente, sem razão. A gente vai meio que no automático, dando glória, aleluia. Mas todos nós saímos daqui, temos uma vida lá fora. Todos nós. Tem um trabalho, tem o secular, tem as lidas na sociedade, tem uma família. Todos nós temos que ir para a farmácia, para mercado, temos contas para pagar. Então existe toda uma demanda secular que rodeia cada um de nós. E aonde que a sabedoria entra em cena? Nessas demandas, nessas decisões do dia a dia, Uma pessoa sábia, ela vai tomar a decisão certa. E muitas vezes que não tem escape, não tem saída, onde não tem ninguém da igreja perto, onde nós não estamos naquele manto. É a sabedoria que vai conduzir a nossa vida de uma forma correta e agradável a Deus. Então, isso aqui é algo para a vida. Não dá muito ibope, irmão. Não dá muito ibope, mas dá uma estrutura de vida, sabe? Uma estrutura de vida da família, do casal, criação de filhos, sabe? Decisões que precisam ser tomadas. Sem esta sabedoria prática na vida, a gente vai ser aquele crente do momento do culto, do momento da igreja, mas com a vida toda meio bagunçada, meio extraviada. E essa não é a vontade de Deus. Deus quer que os seus filhos vivam em sabedoria, que decidam corretamente, segundo a palavra de Deus. Tiago capítulo 3, versículo 13. Vamos ler também do 13 até o 17. Nós vamos ver que existe uma falsa sabedoria. Falsa sabedoria. Tem a verdadeira e tem a falsa. Talvez alguém pense, eu queria ter a sabedoria. E às vezes a pessoa pensa que sabedoria é o falar bonito. Sabedoria é saber juntar as palavras nos tempos certos, saber expressar. Mas a verdadeira sabedoria não está ligada tanto à forma como se fala. Escute isso aqui. Tem gente que fala bonito. Tem gente que tem um vocabulário polido.
bonito, você olha assim, parece que é aveludado, e não tem sabedoria de Deus. E tem gente que até não fala tão bonito, até não se expressa tão bem, mas tem a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus, ela está ligada mais à prática. Eu não vou dizer que não está ligada à teoria, não vou dizer isso. A sabedoria de Deus não tem nada a ver com a teoria, não vou dizer isso. Mas vou dizer que ela está mais ligada à prática do que a teoria. Ela é mais no fazer do que no saber. É mais. Também é no saber, mas é mais no fazer. Aqui Tiago fala sobre 2 tipos de sabedoria. E tem uma que é maligna, é falsa, é humana, é diabólica. E nós não podemos focar nisso aí. Essa sabedoria é usada pelo diabo para deturpar as verdades de Deus, as doutrinas sagradas. O diabo utiliza essa sabedoria para iludir, persuadir pessoas ao erro. Então a gente precisa ter uma base, né? A sabedoria verdadeira está ligada mais à prática do que à teoria, e ela tem que emanar da palavra de Deus, e não das loucuras do pensamento humano, do raciocínio e entendimento humano. Tem que ficar bem ligado com isso aí. Tem uns caras aí que são profissionais em falar coisas misteriosas, que você fica assim, que mistério que ele falou, que coisa tremenda. Você vai ver, não tem nada na Bíblia, não serve como doutrina para nós. É tão profundo, mas é tão misterioso que sai da Bíblia. Aí é complicado demais para nós, né? Nós estamos vendo aqui, ó, quem dentre vós é sábio, mostre. Esse mostrar aqui não é eu chegar aqui diante de vocês e começar a falar palavras estrambóticas, escalafobéticas, né, para vocês verem. Não é esse mostrar aí não. Temos que ser bom nesse tipo de mostrar, né? Ele não tem nada a ver, eles querem mostrar, né, os conhecimentos, não tem nada a ver com o culto, nada a ver com o momento. Eles querem vender o seu peixe, não tem nada a ver. Só querem mostrar. Não é esse mostrar que aqui está dizendo. Aquele que dentre vós é sábio, mostre. Não é esse não. Mas mostre como? Com boas obras, testemunho, mansidão. Deu um problema, furou o pneu do carro lá, chegou a hora de mostrar a sabedoria. Esse carro não presta mesmo. E dá-lhe chute no carro, né? No trânsito, brigando com as pessoas, né? Chegou a hora de mostrar. É aí que você vai mostrar. Mostre com boas obras, de mansidão. Chegou no posto, não foi atendido, você não vai discutir com os médicos tudo lá, não, né? Não vai fazer isso, né? Fiasqueira no hospital, não vai fazer isso, né? Querer quebrar tudo lá e dizer, não, mas vai atender sim. Não, você não vai fazer isso, né? Então você está vendo que o caminho é mais excelente. Quem dentre vós é sábio, tem muita gente que quer o título, mas isso aqui é obras, é testemunho, é reputação, é vida, é nome. Quem dentre vós é sábio, quer esse título, então tá, mostre com boas obras, com mansidão, vida no altar, aleluia. Mas se tendes amarga inveja, sentimento factuoso, sabe aquela coisa de competição, essa não é a sabedoria de Deus. E o texto está dizendo que esses que têm essa falsa sabedoria, eles também gostam do negócio de se gloriar. Está tudo ali no texto. Gloriar-se faz parte dos que têm a falsa sabedoria. Então, se fala bonito, se busca coisas para se projetar em cima de outros. Isso não é a sabedoria de Deus, não. Para ser superior, para estar por cima, para mostrar que tem, para mostrar que sabe. Isso não é a sabedoria de Deus. O verdadeiro sábio, ele não sente essa necessidade, sabe, de se impor, de se mostrar. Não. O verdadeiro sábio, ele apenas faz. Ele apenas mostra com as suas obras. Os irmãos estão pegando isso? Não é muito no ele falar para impor o que ele quer, é no ele mostrar e ser reconhecido por todos. Pega isso aqui e dá um tremendo de um esboço. Buscando a sabedoria verdadeira. Você pega, não tem inveja, é pura,
é tratável, sabe ouvir repreensão, sabe se humilhar, não tem hipocrisia, sabe que fala uma coisa, mas vive outra. Tremendo demais isso aqui, né? Está ligado a bons frutos. Deixar aqui para os irmãos pegar esse gancho aí depois. Tópico de número 2, a consolidação do poder. Quando a sabedoria é implantada, estabelecida, ela está no negócio, a coisa flui. A sabedoria prática na decisão, segundo a palavra de Deus, certo é o que a Bíblia diz, errado é o que Deus diz que é errado. Quando esse tipo de reinado é implantado, irmãos, esse reino é consolidado. Veja na Bíblia, no livro dos reis de Israel, você vai encontrar alguns reis que não ouviram a palavra de Deus. Não ouviram. E Deus sempre alertava: se tu obedecer, fazer o que é certo, julgar com justiça, fazer o correto, eu vou confirmar o teu reino. Deus sempre falou isso. Mas se tu não fazer isso, e fizer o contrário, e não ouvir, não julgar com justiça, não fazer o que é correto, eu vou rasgar o teu reino, vou tirar de ti o reino. Então, esse negócio da consolidação, da firmeza, da estabilidade ministerial do reino de Deus, está ligada a uma decisão de viver de forma sábia, fazer o que é certo, fazer o que é correto. Isso o tempo vai mostrar a consolidação que isso vai trazer, a confiança no reino. Como é bom para estes liderados olhar para o seu rei e ver que o negócio estava sendo levado na justiça, no correto. Chegou 2 mães, que tinham suas crianças, uma morreu, e aí tentou pegar o filho da outra, dizendo: esse é o meu, não é o meu, é meu, não é meu. Eu imagino uma nas pernas, outra na mão, quase rasgando a criança. É meu filho, o dela é que morreu, não, é meu filho. Aí o Salomão diz assim: traga minha espada, nós vamos rachar a criança no meio, e vamos dar uma metade para cada uma. Aí a verdadeira mãe pulou na frente: não. A falsa disse assim: isso mesmo, pelo menos vou ter a minha metade, é meu e acabou. Agora a verdadeira disse: não, deixa com ela então, deixa com ela, o filho é dela, deixa com ela, deixa a criança com ela, porque eu não quero ver a criança morrer. Aí Salomão disse: pega a criança, que ela é tua, tu é a verdadeira mãe. Essa sabedoria, sabe, de lidar, que às vezes vem um, diz uma coisa, vem outro e fala outra, e aí é aquele, a gente usa o termo disse que me disse, né? A gente tem outra forma de dizer diz que me diz que. Isso aí não existe, né? Diz que me disse. É disse que me disse. E aí ouve, aí a gente já toma uma posição por um lado das partes. Isso acaba com o reinado. Isso não é justiça. Agora a sabedoria de Deus, conforme a palavra de Deus, vai sempre nos conduzir a tomar a decisão certa. Então, um reino assim traz consolidação, reconhecimento e respeito de todas as partes. É o que aconteceu no reinado de Salomão. O seu nome foi por todos os lados. A justiça, tem justiça lá. O correto lá, tem justiça lá. O correto lá. Todo mundo começou a ouvir a fama de Salomão. Nós fizemos a leitura do texto que falava sobre isso. A fama dele, o nome dele corria por todos os povos. Não foi ele que projetou o seu nome. Ele na verdade se achava incapaz de tal função. Se achava pequeno, indigno e imerecedor. Mas foi Deus que o exaltou e lhe deu um nome entre os povos. Deus lhe honrou. Porque quando a gente não quer, Deus dá. Quando a gente busca, Deus tira. Para falarmos sobre a glória que Deus deu a Salomão, a estabilidade que Deus deu a Salomão, isso aqui deve nos motivar, irmãos. Se a gente andar por esses princípios, eu tenho um hábito de pensar à luz da Bíblia. Eu gostaria de passar isso aos irmãos, porque vai contribuir
com a vida dos irmãos, vai edificá-los. Os irmãos, aderindo a este método, os irmãos também vão crescer muito nisso. Eu tenho um princípio: todo exemplo bom na Bíblia, eu gosto de extrair os bons valores e eu gosto de aplicar na minha vida. O que é bom na vida de Salomão eu quero ter, o que é bom na vida de Davi eu quero ter também, o que é bom na vida de Paulo eu quero ter, o que é bom na vida de Pedro eu quero ter. E com os negativos da mesma forma. Eu não olho a pessoa como um todo. Ao Salomão foi bom, aí eu vou pegar tudo o que ele fez para a minha vida. Não, vou pegar o que é bom. E quando a gente vê essas coisas, sabedoria, o sentimento da sabedoria, a humildade, mesmo estando em posição grande, eu me exercito da seguinte forma: será que eu tenho essa humildade se eu fosse colocado em algo grande assim? Será que eu tenho desejo de sabedoria maior do que o desejo de fama, desejo de glória ou de riquezas? Eu tenho esse bom princípio, e se os irmãos tiverem também, isso vai servir de bênção para a vida de vocês. Sempre diante da palavra, a gente está falando de um personagem bíblico, pega aquelas lições e aplica na sua própria vida. Será que eu seria assim também? Não? Então eu estou um pouco para trás. Senhor, me ajuda a ser como ele, a ter esse princípio na minha vida também. Quando Salomão cresceu, vamos dizer assim, a gente não sabe ao certo quantos anos de reinado. Aqui a gente está no capítulo de número 6, falando sobre a edificação do templo, da construção do templo, que Salomão construiu o templo. Nesse período aqui, ainda Salomão era crente. Era crente. Aqui Salomão era crente. Salomão era de Deus aqui ainda. Era de Deus. Fazendo as coisas de Deus, honrando a Deus. Ele era de Deus. A gente não sabe quanto tempo ele foi de Deus, mas a gente pode dizer que o seu princípio ele foi de Deus. Se 10 anos, se 7 anos, se 8 anos, a gente não sabe ao certo, mas o seu princípio, a gente pode confirmar pelo menos os seus primeiros 5 anos, ele foi de Deus. Sabedoria, Deus honrando, abençoando, prosperando e concedendo muitas coisas a Salomão. Mas de uma forma gradativa ele foi tolerando pequenas coisas. E a ideia era boa. A ideia de Salomão, com essa sua tolerância, era boa no sentido de que ele queria paz. Ele pensou: eu sou rei, se eu for amigo dos reis dos outros povos, se eu tiver uma aliança com eles, eles não vão fazer guerra comigo, Israel vai viver em paz e tudo vai ficar bem. Então a ideia era boa: eu quero paz, não quero que o povo guerreie, não quero vidas ceifadas, não quero destruição de famílias. A ideia era boa, mas o método utilizado foi ruim. E o que Salomão fez? Ele começou a se casar com as filhas dos reis, fazendo aliança assim. E isso era algo proibido na lei de Deus. Proibido na lei de Deus. De pegar uma mulher para si de outros povos. Isso era algo condenado na lei de Deus. Então a ideia era boa, mas o método era ruim. E o método ruim, embora aparentemente estava dando certo, temos paz, prosperidade, estabilidade, está tudo fluindo, está tudo indo bem, lá na frente ia dar problema. Lá na frente ia dar problema. Então parecia, agora está todos os povos com a gente, estamos todos unidos, estamos em multidão, ninguém se levanta contra nós, porque nós temos muitas alianças, só que eram alianças que estavam fora da palavra de Deus. Havia uma permissividade, uma tolerância ao pecado. Então ele foi se unindo, e o que aconteceu foi que essas mulheres acabaram desviando a Salomão aos poucos, introduzindo a sua cultura de paganismo, de idolatria, mudando o seu pensamento. E a mulher diz que tem esse dom, de influenciar o homem.
Aí o Salomão começou a ser influenciado pelas suas esposas, né? Acabou se esquecendo das instruções do seu pai, da vontade de Deus para o reino, da palavra de Deus, e a ouvir as suas esposas. Isso começou então a trazer um atrito, um racha no reino, que Deus começou a se desagradar desse negócio. Deus começou a vomitar esse negócio. A mesma coisa acontece hoje, meus irmãos. Às vezes a gente tem boas ideias, a ganhar almas, alcançar pessoas, mas quando a gente usa de métodos que vão abrir portas para o mundanismo entrar na igreja, humanamente falando, na hora vai dar um sucesso, mas depois isso vai trazer grande dano. Grande dano. Precisamos atentar para isso. A destruição, ela vem gradativamente. Salomão está bem, está tudo dando certo. E às vezes é essa falsa paz que nós estamos. Está tudo bem, eu tenho muitos amigos, mas os métodos utilizados estão sendo errados. Lembra do carro novo que Davi utilizou-se juntamente com os filhos de Abinadab para trazer a arca? A ideia era muito boa, muito boa, muito boa. O carro novo não vai ser nem um carro velho, para nós honrar mais a presença de Deus. Vamos carregar a presença de Deus num lugar bom, num carro novo. Era muito boa a ideia, mas o método era errado. O método não tinha apoio na palavra de Deus. Nós não precisamos imitar o mundo para dar certo como igreja, e nem aceitar um pouco do mundo para dar certo como igreja. Nós precisamos perder essa visão materialista, humana, de contagens humanas, de valores humanos, e aprendermos com a visão de Deus, com o que é valioso aos olhos de Deus. Para Deus, uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro perdido. Isso equivale a dizer que para Deus é melhor um crente dentro da igreja salvo, 2, 3, do que uma igreja cheia, perdida, sem doutrina, sem base, sem instrução e sem princípio. Nós precisamos ter a visão de Deus para todas as coisas. O Salomão está bem, mas agora está se desviando, fazendo conchavos políticos, se metendo onde não era para se meter, e essas alianças estragaram a Salomão. O que Paulo disse aos Coríntios? Que as más conversações corrompem os bons costumes. Não faz mal, eu sou crente, eu tenho princípio, mas eu gosto tanto das gírias do mundo, eu gosto tanto de brincar um pouquinho, de ser mundano, sabe? A gente vai um pouquinho e volta, sabe? Não se contamina tanto, não vai dar problema nenhum. Corrompe. E aquilo que era errado um dia pode passar a não ser mais errado. E aquilo que era certo a gente já vê com uma outra, será que é certo? A gente vai se corrompendo, vai mudando a forma de pensar, vai mudando os princípios, e mudou a mente, mudou a forma de pensar, mudou o entendimento, muda também as práticas, muda também as ações, e é uma bola de neve, vira uma bola de neve, se torna outra pessoa. Daniel passou muitos anos da sua vida em Babilônia. Na sua tenridade foi levado cativo à Babilônia, e ali Deus usou ele manteve os seus princípios, não se contaminou com o manjar do rei, não adorou outros deuses, ainda que isso lhe custasse a vida, e Deus honrou a sabedoria de Daniel, lhe dando ainda mais sabedoria, lhe fez grande e honrado na Babilônia. Passou-se o tempo, Daniel é velho, morre o rei de Babilônia, vem outro rei, que também precisa de uma interpretação de sonho, precisa de uma revelação de Deus, e alguém diz, tem um, e o nome dele é Daniel. Lá atrás, lá no passado, ele foi usado por Deus, ele é de Deus. E esse rei chama Daniel à sua presença, e ele faz uma pergunta: Daniel, tu ainda é
o mesmo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que depois da honra, que depois da glória, que nós possamos entrar e sair na Babilônia, mas não ser como a Babilônia, permanecer com os nossos princípios. Temos uma fé, uma doutrina, uma base, e dela nós não arredamos, ainda que isto sirva de benefícios para a nossa vida material, financeira, ainda que esses conchavos projetem mais a nossa vida. Nós não queremos isso. Nós queremos ser fiel a Deus e aguardar o arrebatamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Havia uma tolerância já aqui, certo? Ao paganismo, à idolatria, já aqui no capítulo 3. Somente, né? Eu amo o Senhor, guardo o mandamento. Estou aqui com uma aliança com Deus, mas tem uma tolerânciazinha lá em cima. Lá eu permito, lá eu deixo. Mas aqui eu amo o Senhor ainda, eu tenho coração em Deus, amava ao Senhor. É tremendo isso aqui. Agora olha 1 Reis 11, versículo 1 até o versículo 3. O que diz aí? Opa, segura aí. Agora ele não ama o Senhor. Agora ele ama quem? As mulheres estranhas. Veja que o amor agora já não é o mesmo. Deus não está mais em primeiro lugar no seu coração. Quando eu tolero, é um pouquinho, está lá em cima. Não vai me atingir, eu aqui amo o Senhor, mas lá eu tolero. Esse negócio cresce, irmãos. Esse negócio cresce. Quando eu sou permissivo, tolerante, o negócio cresce. E depois para pegar de novo, aí tem que vir um outro rei, como a gente vê nos relatos históricos, destruir tudo, brigar com todo mundo, queimar os altares. Que loucura, né? Chegava um outro rei que queria ser fiel, tinha que acabar com tudo, destruir tudo, esvaziava a igreja, porque o negócio já estava generalizado, para que houvesse um avivamento genuíno da palavra de Deus dentro do seu povo. Terrível isso aí. E ainda depois alguém diz, é ruim o outro que acabou com tudo, destruiu com tudo. Às vezes que Deus levantava para avivar, fazia exatamente isso. Eu não vou seguir a mesma linha da permissividade, da tolerância ao pecado. Então ele chegava e quebrava tudo. Onde é que tem altar aí de Baal, de outro Deus que não é o Deus de Israel? Eles iam destruir tudo. E pensa, irmão, se tem altar, se tem templo, se tem lugar de adoração, tem servos, tem gente que quer aquilo, tem gente que tem o desejo daquilo. Aí imagina, chega um líder novo e destrói tudo. Aleluia. Mas o compromisso era com Deus. O compromisso era com Deus. A verdade de Deus é o que importa. A santidade é o que importa. Continua, irmã Denise. Esse aí foi o povo todo que Salomão se envolveu. E nenhum deles podia. Nenhum deles. Nenhum e nem outro. Ele se envolveu com todos. Sabe? É graça. Hoje, né? Hoje é graça. É graça. Vamos lá, continua, irmã. O que Deus falou aí? Peraí. Perverterão o vosso, se vocês tolerarem entrar isso no meio de vós. Perverterão o vosso. Ama o Senhor agora, ama o Senhor hoje, que a palavra está sendo pregada com fidelidade, com justiça, com honra, e todo mundo está ali vibrando com a palavra. Mas se tolerar o pecado, tolerar o que não é para ser tolerado, isso vai lá na frente perverter o coração, vai mudar tudo. Então veja que uma atitude compromete toda uma vida. Nós somos fiéis, nós somos
de doutrina, mas vamos buscar aliança com quem não tem a mesma fé. Vai dar certo amanhã, vai dar problema amanhã, vai corromper corações, vai trazer confusão, vai dar problema para quem ensina, vai dar problema para mim, vai dar problema para quem tem compromisso com a verdade, porque esses vão ter que chegar e destruir tudo, quebrar tudo e falar mesmo, e aí vão ser vistos como maus, como inimigos da obra, como rebeldes. Está entendendo isso? Oh, glória a Deus. Nós temos que ter zelo pelas coisas de Deus, e a santidade é a vontade do Senhor. Irmãos, eu quero falar agora sobre a construção do templo, que é o tópico 3. Os irmãos entenderam 1 e 2? Foi grande, mas rateou nisso e se perdeu todinho. Vai acontecer de novo com todo metido, com toda metidinha. Comigo não. Eu me relaciono, eu interajo, eu sou um pouco do mundão e eu venho para a igreja também. Comigo não, eu sou forte, rapaz, eu sou forte. Eu sei discernir. Sabe nada. Sabe nada. Se você não for prudente, você vai se tornar igual a eles. Daqui a pouco vai estar se levantando contra a palavra, contra os profetas de Deus, dizendo está duro. É que você já está totalmente contaminado com a cultura do mundo. Eita glória. A cultura do céu já é indigesta. Você está entendendo que o negócio vai vindo, vai instalando, vai instalando. Quando vê, a gente pensa mais como lá do que como aqui. Certo? É mais o que dá certo, o que aparece, do que o que Deus falou. Isso é perigoso demais. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Terceiro tópico, a construção do templo. Nós vamos ver 1 Reis 5, versículo 5, que o propósito de Salomão ele é muito, mas muito nobre. A gente vai ver a intenção de Salomão na construção do templo, em honra ao nome do Senhor. É isso que está escrito aí. Eu vou fazer, eu fui chamado para liderar esta importante tarefa, mas é em honra ao nome do Senhor. Só que a gente tem que olhar para o nosso coração, fazer aquela aplicação que a gente aprendeu hoje. Será que o que eu faço para Deus, eu faço de verdade em honra para o nome do Senhor? Lá dentro. Estou aqui todo mundo faz em honra ao nome do Senhor. Aqui na palavra, todo mundo tem é para a glória de Deus. É para a glória de Deus, mas lembra de mim. Cita o meu nome. Sempre tem. Mas lá dentro, a gente tem que examinar o que a gente faz. A gente tem esse sentimento nobre que tinha Salomão. Havia pureza no coração do sábio rei de Israel nos primeiros anos de seu reinado. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor. Ele não poupou para a obra de Deus. Então nós temos cedro do Líbano, que era caríssimo naquela época, porque o nome já diz, cedro do Líbano. Então não era de Israel, era do Líbano. Então para trazer tinha que importar. Isso era valores, isso era pessoas, isso era custo, mantimento. Então para fazer com cedro do Líbano, o negócio era mais, mais difícil, era mais caro. Mas Salomão assim fez. E muito ouro, todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo teve as paredes, o teto e o piso revestido de ouro. Salomão, ele tinha um local de habitação tremendamente luxuoso. E o Salomão ele tem aquilo assim: se eu tenho tudo isso, como que para Deus eu vou ser mesquinho? Como que para Deus eu vou ter a mão encolhida? Como que para Deus eu vou fazer relaxadamente? Como que para Deus vai ser o que sobra? É esse sentimento que Deus quer. Sabe, esse bom senso. Então, é para Deus, vamos fazer o nosso melhor. Era a forma que Salomão encontrou de demonstrar o seu amor a Deus.
de demonstrar que ele reconhecia que Deus era digno de verdade de receber coisas grandiosas. Que a gente fala, Deus é digno, mas a gente faz tão pouco. Agora pegou, né? Deus é tremendo, Ele merece, mas a gente faz tão pouco, se coloca tão pouco, se dedica tão pouco, se esforça tão pouco. Adianta falar que Deus é digno, que Deus é... Mostre, rapaz, mostre que Deus realmente é precioso para você, que Deus realmente é precioso para você, irmã. Mostre o que você é capaz de fazer. Ah, mas o cedro do Líbano é muito difícil, mas o Salomão é difícil, mas é isso que vai ser feito, porque Deus é digno. Então nós vamos mostrar que nós entendemos assim. Aleluia, glória a Deus. Se Deus verdadeiramente é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a nossa dedicação, nos dediquemos mais, demos a Ele mais glória, nos esforcemos mais na sua obra. Aleluia. Ou senão ficamos só parolhando por aí afora, que Deus é, mas a gente não mostra. Amém ou não amém? No Antigo Testamento, meus irmãos, o templo era um ícone da adoração. O templo era um ícone da adoração. No Novo Testamento é importante ser falado isso. O apóstolo Paulo nos doutrinou quanto a esse negócio de templo, para a gente tirar a ênfase do templo físico e colocar a ênfase no templo pessoal. Ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Temos que congregar em um lugar físico, material, estar em um templo físico e material, sim ou não? Você dizer que não, aí sim, né? Aí, o que estamos fazendo aqui? Claro que sim. Porém, a prioridade na ótica neotestamentária, no Novo Testamento, não é o templo material. A prioridade sempre é o físico. Isso deve nos levar a, antes do material, antes do tijolo, antes da madeira, antes do cimento, vem as pessoas. Ótica, percepção. Pessoa está acima do material, tem mais valor, é o templo. Agora, entender isso também implica dizer: o templo tinha todas as medidas que Deus estabeleceu. Não tinha nada fora. Aqui é o templo. Depois vai ser revestido em ouro. Passa no reboco, como é que falamos? Fala tijolo torto, passa no reboco. Fala o reboco torto, diz que passa na tinta. Na tinta sai. Está sempre, deixando matação e colocando. Não, tinha que ser tudo exatamente como Deus estabeleceu. Agora olha só, você é o templo do Espírito Santo. O templo tem que estar bem bonitinho aos olhos de Deus. Só que se o Espírito é santo, santo significa separado. Separado do quê? Do mundo, do pecado. É totalmente santo. Ele é o Espírito Santo. Para ele morar aqui, para ele ficar aqui, isso aqui também tem que ser santo. Porque se ele é separado do pecado, e aqui tiver pecado, e eu viver na prática do pecado, e eu ter conchavo com o mundo, ele sai e não mora aqui.